Boa noite, então, senhores. Bem-vindos ao Física Acessível. E hoje nós vamos fazer uma revisão sobre cinemática. Inicio a nossa aula de hoje cumprimentando você com um boa noite. Joia? Física com o Maia. Beleza? E hoje a brincadeira vai ser a brincadeira de sempre. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre física, fazendo aquela revisão de cinemática como nós combinamos lá na pesquisa lançada em nosso canal no Telegram. Tranquilão? Vamos dar aquele destaque aqui para a nossa disciplina, certo? Pronto, ficou aqui fechadinho. E aí, pessoal, lancei previamente para vocês um material e agora nós vamos desenvolver esses exercícios, tá bom? Se você pegar lá o seu material, você vai perceber que o primeiro exercício que eu lancei para vocês foi essa questãozinha bem aqui, olha. Uma questãozinha de cinemática. Dentro da cinemática nós temos as suas subdivisões. Nós temos, né, pessoal, o movimento uniforme. Nós temos o movimento uniformemente variado. Posso, inclusive, adicionar a palavra retilínea, né, pessoal? Movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. Temos ainda os movimentos verticais. Temos também o movimento parabólico e o movimento circular. Então, diante dessa situação, vamos avaliar aqui no nosso exercício qual o tópico de cinemática que ele se encaixa. Qual dele que nós vamos ter que extrair o que ele tem de melhor para poder resolver o exercício. Tá joia? Então, olha só o que está acontecendo. De dentro de um ônibus que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz, atrasado para o encontro com a namorada, a vê indo embora pela calçada. Olha que legal, não é? Então, bem aqui foi destacada uma situação na qual nós temos bem aqui, pessoal, a namorada desse rapaz. Vamos fazer aqui a calçada, por onde ela vai se deslocando. E bem aqui, vamos colocar a namorada dele. Olha, vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Pronto, olha só, o desenho genial, não é, senhores? Pronto. E a namorada desse rapaz, ela se desloca com uma determinada velocidade que eu vou chamar de Vn, que é a velocidade da namorada. Tá joia? Então ela se desloca aí para a sua direita. Tudo certo? Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 metros. Olha que show! Agora, galera, bem aqui nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o rapaz já fora do ônibus. O que me interessa é o momento que ele já efetua essa descida, tá bom? E esse rapaz se encontra a uma distância de 180 metros da sua namorada. Então, se ao longo dessa trajetória nós formos enumerar ela, nós percebemos o quê? Que a namorada desse rapaz se encontra na posição 180 metros e o rapaz se encontra na posição 0, tá bom? Como é que eu percebo que essa distância 180 metros ela é real de acordo com a forma com que foi colocada? Basta você fazer, não é, a variação da posição, que é a posição final, que é 180, menos a inicial, que é 0, vai dar os mesmos 180. Tudo jóia? Muito bem. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de meio metro por segundo, então é a velocidade da namorada, também aqui nós temos 0,5 metro por segundo, tá bom? E que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5 metros por segundo. Então ele tentou correr aí em busca de encontrar sua namorada. E com essa corrida, ele manteve uma velocidade bem maior do que a que ela vinha apresentando. E essa velocidade, igual a 5 metros por segundo, já destaquei aí para vocês. Com isso, nós queremos saber o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la. Então, nós queremos saber aqui, senhores, quanto é que vai ser o tempo de encontro. Pois, fisicamente falando, o momento, pessoal, em que aconteceu o encontro vai ser o momento em que os dois ocuparem a mesma posição. Tá bom? Então, tá aqui, olha. Tá aqui o esboço da nossa situação. E um ponto que nós percebemos é o seguinte, é que tanto a velocidade com o rapaz como a velocidade de sua namorada são velocidades constantes. E são velocidades constantes, pessoal, nós temos então um movimento retilíneo uniforme. Logo, se nós temos um movimento retilíneo uniforme, você pode aplicar perfeitamente a equação da função da posição, que ela diz que é a posição final de um determinado corpo que se move com velocidade constante
depende da posição inicial mais o produto entre a velocidade e o tempo. Tá joia? Então tá aqui, pessoal. Lembrem-se que essa velocidade ela pode ser positiva ou negativa. A velocidade é positiva quando o corpo se move para o lado positivo da trajetória. Esse movimento também é chamado de movimento progressivo. Caso o corpo que eu estou analisando se mova para o lado negativo da trajetória, aí você já vai ter um movimento retrógrado, tá joia? Então, olha só, eu já vou adotar aqui o sentido da direita como sentido positivo da minha trajetória e o sentido da esquerda como sentido negativo. Já está aí devidamente exposto para você a situação, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Aqui nós vamos ter um encontro, joia? Aqui nós vamos ter um encontro. E fisicamente falando, qual o significado do encontro? Significa que os dois corpos ocupam a mesma posição. Então, no momento do encontro, a posição final do rapaz vai ser igual à posição final de sua namorada. Para que eu consiga desenvolver a partir dessa ideia, nós precisamos reconhecer a equação de cada um dos integrantes aí do nosso exercício, tá bom? Então, olha só, garotada. Bem aqui, nós vamos aplicar a equação da posição primeiro por rapaz. A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A posição final vai ser a posição final do rapaz, que vai ser igual à posição inicial, que é o ponto de onde ele partiu. Ele partiu da marcação 0 aqui da nossa trajetória. Então, você coloca lá o zerinho para mim. Mas a velocidade constante que ele apresenta, que é igual a 5, vezes o t. Então, a posição final do rapaz vai ser igual a 5 vezes o t. Pronto, cheguei na equação que rege o comportamento do seu movimento. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a namorada. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Perceba que, na situação do rapaz, nós colocamos a velocidade positiva, pois ele se move para a direita, e a direita foi o lado que eu chamei de positivo da minha trajetória. Então, a posição final da namorada vai ser igual à posição inicial, que é o ponto de onde ela parte no momento que eu começo a analisar o movimento do seu namorado, no movimento do rapaz. Então, quando o rapaz iniciou a sua caminhada com o intuito de encontrar sua namorada, ela já estava na posição 180 metros, tá joia? Mas porque ela se desloca para o lado positivo da trajetória, a sua velocidade que é 0,5 vezes o tempo. Olha que show, olha que legal, galera. Olha como a nossa questão ela vai ganhando uma organização e vai se tornando simples e previsível. Para a galera que de repente lembra, não é, pessoal, a questão da velocidade relativa, seria um caminho alternativo também para resolver esse exercício. Então acompanha comigo a situação. No lugar da posição do rapaz, eu vou colocar a equação que o representa. Essa equação da posição final do rapaz, nós encontramos aqui que é 5 vezes o t. Isso vai ser igual à posição final de sua namorada. E a equação nós acabamos de encontrar aqui na sua direita, 180 mais 0,5t. Então você substitui aqui para mim, para ficar tudo show, olha. 180 mais 0,5t. Esse 0,5t que está positivo, ele passa para o outro lado da igualdade negativa. Olha que show! Então nós vamos ter que 5t menos 0,5t, e isso vai ser igual a 180. Tá joia? Bem aqui, como eu tenho 5t menos 0,5t, nós vamos obter 4,5t. E isso vai ser igual a 180. Como que nós queremos esse t? Que é o tempo de encontro. Então, nós vamos isolar esse termo. O 4,5 que multiplica o t, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. E aí, olha só o que nós vamos ter, garotada. O 4,5 passou dividido, então. Muita gente não gosta de fazer a razão envolvendo o número decimal. Então, você pode ajeitar fazendo da seguinte maneira. 180 dividido por 45 vezes 10 elevado a menos 1. Olha que show! Tá bom? Então, aqui você vai fazer para mim 180 dividido para 45, tá bom? E aí nós vamos obter o 4 e o 10 a menos 1 continua ali embaixo. Quando esse 10 a menos 1 ele subir,
nós vamos trocar o sinal do expoente. Não é assim que funciona? Então, pessoal, quando nós passarmos esse 10 a menos 1 para o numerador dessa fração, troca o sinal do expoente, que era menos 1 ficou mais 1. Então, esse tempo de encontro, nós obtemos o valor de 40 segundos. Olha que legal, pessoal. Uma questão bem contextualizada, uma questão que não é uma questão considerada difícil, mas é uma questão que exige análise e organização, tá bom? Se você desenvolve o seu exercício de uma forma organizada, tendo um passo a passo, a sua prova de física ela fica muito mais fácil, fica muito mais acessível. Então, uma coisa que eu tento colocar na cabeça do aluno, quando ele está desenvolvendo exercícios, é que precisa acontecer uma organização, tá bom? Você não precisa terminar de ler o exercício e já saber todos os passos que você vai ter que efetuar para chegar no resultado. Não, você vai desenvolvendo o exercício e aí você tem que sentir a necessidade do próximo passo. Tem que faltar algum termo para você poder ir atrás dele. Então, nesse caso, né, galera, não teria problema nenhum, tá joia? Repito ainda para vocês, esse mesmo exercício nós poderíamos fazer por velocidade relativa, tranquilo? Então, 40 segundos para fechar aqui nosso primeiro exercício, só pode ser a letra E. Marca aí para mim, meu garoto, tá na conta o nosso primeiro exercício que nós desenvolvemos aqui hoje. Tranquilão? Alguma dúvida, pessoal? Tudo jóia, tudo dominado? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Olha, a gente citando que dá para fazer pela velocidade relativa. Bem legal, ótima observação. A galera conhece. Com certeza, por velocidade relativa para quem domina é bem mais rápido. Porém, se nós vamos trabalhar a fundamentação do movimento retilíneo uniforme, é bom fazer por esse caminho, tá bom? Daqui a pouco eu tenho um outro exercício que vai ressaltar a importância de ganhar base com essa forma de resolução, tá joia? Vocês vão entender, se eu não me engano, na questão 3 que eu coloquei essa situação um pouquinho mais aprofundada, tá bom? Então, digamos que o primeiro exercício foi para dar base para a terceira questão, certo? Tem gente que está dizendo aqui que fez pela velocidade média, ΔS, ΔT, perfeito, não é? Provavelmente então você fez por velocidade relativa. Tudo jóia, né, galera? Tudo jóia. Vamos para a próxima questão? O próximo exercício eu achei ele muito a cara do Enem, galera. Achei muito a cara do Enem e eu tinha que resolver ele junto com vocês aqui. Então tá aqui o nosso exercício para a gente poder trabalhar. Tranquilão? Acompanha comigo então. A figura mostra uma pessoa de 1,6 metros de altura parada sobre uma superfície horizontal. Então eu gostaria que você observasse a figura enquanto eu leio, para a gente ficar bem atento sobre o que realmente vai acontecer. Tá joia? Muito bem. Então, essa pessoa ela tem 1,6 metros de altura e está parada sobre uma superfície horizontal e a 10 metros de distância de um muro vertical de 4 metros. Então você observa bem aqui essa figura mais escura, 4 metros de altura, tá bom? Bem aqui nós representamos essa figura, essa figura está representando o nosso muro com essa altura indicada. Essa pessoa se encontra do muro a 10 metros de distância, tá bom? E aí vamos ver o que acontece. Em determinado instante, essa pessoa começa a caminhar em uma trajetória retilínea perpendicular ao muro. Então, essa pessoa vai se deslocar ao longo dessa linha pontilhada que eu vou destacar aqui para vocês. Olha só. Então, ao longo dessa linha, essa pessoa começa a se deslocar. Tá joia, galera? Pronto, vamos colocar bem aqui uma setinha, beleza? Esse é o sentido do movimento dessa pessoa ao longo dessa caminhada. Aproximando-se do muro a uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Já vamos fazendo bem aqui do lado a coleta de dados. Olha só, 0,5 metros por segundo. Sabendo que durante essa caminhada os raios solares projetam uma sombra do muro no solo de comprimento 7 metros, então essa parte que você vê bem aqui um pouquinho mais clarinha que o muro, né, gente, representa a sombra que foi formada nesse momento. Eu quero saber o seguinte: qual é que vai ser o intervalo de tempo necessário para que todo o corpo dessa pessoa seja encoberto pela sombra? Olha que show, não é? Então nós queremos saber o tempo
para que todo o corpo dessa pessoa esteja na sombra. Bem, relembrando lá um pouquinho do conhecimento de óptica, você lembra, né, pessoal, daquela situação do princípio da propagação retilínea da luz. Lembra disso? Então, lá no princípio da propagação retilínea da luz, você aprende algumas situações. Você aprende, por exemplo, né, gente, que a luz ela se propaga de forma retilínea, tá joia? E ela não tem essa capacidade de contornar os obstáculos. Então, se eu imaginar que um raio de luz ele vem se propagando, olha só, ele vai tocar bem aqui a superfície superior do muro, vai tangenciar o muro e vai tocar bem aqui o limite da sombra. Tá bom? Então, essa pessoa, como ela vai caminhando de tal forma que ela vai se aproximando do muro, vai chegar o momento que essa pessoa vai se encontrar mais ou menos aqui nessa posição. Olha que show! E no momento que essa pessoa se encontrar nessa posição, de tal forma que esse raio de luz ele tangenciar a cabeça dessa pessoa, significa que ela foi totalmente encoberta pela sombra. Tá bom? Só que aí você percebe o seguinte, que no momento inicial, essa pessoa ela se encontra a uma certa distância do início da sombra. E aí você percebe, olha só, analisando o comprimento da sombra e a distância que essa pessoa se encontra do muro, nós temos 10 para a distância da pessoa ao muro e 7 da sombra ao muro. Essa diferença me dá a distância da pessoa ao início, né, pessoal, da sombra. Então, bem aqui nós vamos obter uma distância, anota aí para mim, meu garoto, essa distância bem aqui que eu estou destacando para vocês, ela vale 3 metros, tá bom? Observa a distância da pessoa ao muro e da sombra até o muro. Essa diferença me dá a distância da pessoa até o início da sombra. Depois que a pessoa chega na sombra, ela precisa percorrer mais uma distância para que seu corpo fique totalmente encoberto. Tá joia? Então, essa distância eu vou colocar aqui para vocês, olha. Até chegar num ponto até então desconhecido. E como esse ponto é desconhecido, eu vou chamar esse pontinho bem aqui de X. Tá legal, galera? Com isso, então, o que nós percebemos? Nós vamos perceber a seguinte situação, olha só. Queremos saber esse tempo, então nós vamos verificar o que nós precisamos para encontrar esse tempo. Como essa pessoa se move com velocidade constante, inclusive igual a 0,5 metros por segundo, então nós podemos utilizar a equação da velocidade média. Essa equação diz que a velocidade ela é igual ao deslocamento ΔS dividido pelo tempo. Velocidade constante, usa a equação da velocidade média. Como eu quero o tempo, e o tempo é inversamente proporcional à velocidade, e eu preciso isolar esse termo, podemos apenas trocar de posição. Então nós vamos ter que o tempo ele vai ser igual à distância dividido pela velocidade. Tudo jóia, galera? Tudo beleza? Todo mundo acompanhando direitinho aí comigo? Coloca aí nos comentários se está tudo ok até então, para a gente poder dar continuidade. Beleza? Bem, a velocidade nós já sabemos que é igual a 0,5 metros por segundo. O que nós precisamos saber é quanto é que vale a distância total que essa pessoa deve percorrer até chegar no ponto no qual ela é totalmente encoberta pela sombra. Tranquilão? Ou seja, quem é que vai ser esse ΔS total, senhores? Esse ΔS total ele vai ser toda essa distância, do ponto que ele fica encoberto pela sombra até o ponto onde ele iniciou a caminhada ainda fora da sombra. Joia? Bem, aqui então nós vamos ter um ΔS total. Olha que legal, galera. Olha que show. Então vou fazer o seguinte. Quem é que vai ser esse ΔS total só olhando a figura? Quem vai ser o ΔS total? Ele vai ser os 3 metros que essa pessoa vai ter que andar até o início da região de sombra, mais essa distanciazinha desconhecida que nós vamos chamar de X. Tá bom? Ou seja, se eu encontrar esse xzinho, eu somo com 3, encontro o ΔS total, substituo na minha equação e finalizo o meu exercício. Mas olha só, uma coisa que eu poderia fazer para facilitar esse exercício seria o seguinte. Vamos olhar toda essa situação de um ângulo diferente. Tranquilo? Vamos colocar bem aqui uma superfície horizontal. Joia, tá aqui, olha, vamos fazê-la aqui agora, acompanha comigo. Vamos colocar aqui uma superfície horizontal, pronto, beleza? Você vai olhar toda essa situação agora de lado.
Vamos fazer agora o muro bem aqui, ó. Vamos colocar o muro mais ou menos aqui nessa posição. Está aqui o muro. Você sabe que a altura dele é igual a 4 metros. Já estou colocando aqui do lado para você. E vamos imaginar que a pessoa ela vai ficar nessa região totalmente encoberta, tá joia? Então, tá aqui o raio de luz que vem se propagando. Vou colocar até com uma corzinha diferente para você, tá joia? Olha o raio de luz vem se propagando, ele vai tangenciar o muro e vai fechar bem aqui a região de sombra. Tá legal? Toda essa região de sombra tem um comprimento conhecido, foi dado lá no início da questão. Essa região de sombra tem um comprimento de 7 metros que eu já estou colocando aqui para você. Acompanhe aí comigo, meu garoto. Então tá aqui, olha, todo esse comprimento ele vale 7 metros, tá bom? Só que aí nós temos essa pessoa e nós vamos imaginar que ela ficou totalmente encoberta pela região de sombra, mais ou menos aqui nessa posição. Pronto, olha só. Até ela ficar totalmente encoberta, ela percorreu uma distância que nós chamamos de x, não foi? Uma distância até então desconhecida. Então está aqui, olha, do início da sombra até essa posição, ele percorreu uma distância igual a x. Tá bom, galera? E aí nós pretendemos descobrir esse x e nós sabemos que a altura dessa pessoa, como foi fornecido, vamos até confirmar aqui, olha, é igual a 1,6 metros. Vamos colocar aqui a altura dessa pessoa, 1,6 metros. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Se bem aqui eu considero que eu tenho um ângulo alfa, nós vamos ter dois triângulos, olha só, sob o mesmo ângulo, então nós podemos trabalhar semelhança. Nós temos aqui esse triângulo delimitado pelo muro, pela sombra total de 7 metros e bem aqui o caminho da luz. E nós temos esse outro triângulo delimitado pela altura da pessoa, o comprimento x e parte do caminho da luz. Então, aplicando a semelhança de triângulos, olha o que nós poderíamos desenvolver aqui. Nós poderíamos dizer que essa altura de 4 metros do muro, ela está para a altura de 1,6 metros da pessoa. Não é simples, gente? Semelhança de triângulo. Assim como o comprimento dessa sombra, que é igual a 7 metros, está para a distância que essa pessoa percorreu nessa região de sombra que nós não conhecemos e chamamos de x. O x e o 4 são grandezas inversamente proporcionais, então você pode inverter. Você pode então dizer que o x é igual a 7 e esse 1,6 passou para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 7 vezes 1,6. E o 4, como eu tinha dito para você, ele trocou de posição com o x e nós já chegamos numa equação para o x. Olha que show! Então esse x ele vai ser igual a 7 vezes 1,6. Nós vamos ter 11,2. Não é isso aí, garoto? Tudo isso você vai dividir por 4. Tá legal? Quando você fizer 11,2 dividido por 4, você vai obter para mim algo em torno de 2,8 metros. Tranquilaço, papai? Não perca o foco do que o exercício está pedindo. O que nós queremos, na realidade, é encontrar o tempo que ele vai levar para chegar nessa região no qual ele fica totalmente coberto. A velocidade nós já temos, só que faltava o ΔS total. E o ΔS total ele vai ser igual a 3 mais o x que nós encontramos. Mais o x, pessoal, que é igual a 2,8. Então, você coloca aqui para mim o 2,8 no lugar do x. 3 mais 2,8, você vai obter para mim os 5,8 metros, que vai ser a distância total. Uma vez que você obtém esse termo, você volta para cá para o tempo e olha só como é toda interligada a questão. Olha como a gente não precisou terminar de ler o exercício e já saber tudo o que nós deveríamos fazer, galera. Os próximos passos nós fomos criando de acordo com a necessidade da questão. É isso que o Enem quer de você, tá bom? Então, bem aqui você vai colocar para mim o ΔS total, que é igual a 5,8. E aí você vai dividir pela velocidade que essa pessoa se aproximava do muro, que é igual a 0,5. Já tínhamos coletado bem aqui, tá joia? Pronto, coloca lá para mim 0,5. Toda vez que você pegar um número e dividir por 0,5, sempre o resultado vai ser o dobro desse número, tá bom? E o dobro, então, de 5,8,
vai ser igual a 11,6 segundos. Tá legal, galera? E 11,6 segundos é exatamente o que propõe qual alternativa? É exatamente o que propõe a letra C. Tá bom? Que eu te convido a marcar comigo e te convido a avaliar, né, pessoal? Se a resolução deu para entender, se ficou tudo ok, se ficou tudo dominado. Estou de olho aqui nos comentários. Se posicione aí para mim, senhores. Tudo beleza, garoto? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Posso ir para o próximo exercício? Tudo dominado? Show de bola? Vamos colocando logo aqui a nossa terceira questão, enquanto a galera vai se posicionando aí. Bacana. Pronto, olha só, beleza. Segundo o Alexandre aí, tudo jóia. O Adolfo também. Olha que show. Se tiver alguma dúvida, pode lançar aí que a gente tenta resolver também, pessoal. Tá bom? Vamos lá, então? Tudo dominado, não é? Tudo dominado. Olha a Rainara, olha a Tamisa. Galera, gente boa aí, não é? Gente boa e presente. Vamos fazer o próximo exercício? Esse próximo exercício aqui é muito bom, galera. Um exercício muito bom para a gente trabalhar. Olha o que ele diz. Um bitrem, também chamado de treminhão, é comum nas zonas rurais do Brasil. Eles são enormes caminhões com 3 carretas e seu comprimento beira aos 20 metros. Um deles, irregular, com 22,5 metros de comprimento, trafega carregado por uma rodovia e passa por um posto rodoviário com velocidade constante de 20 metros por segundo. O policial, que está sobre uma motocicleta assimilável a um ponto material, decide abordar o caminhão quando o ponto extremo traseiro deste está a uma distância de 42 metros. Olha quanta informação, não é, gente? Para que nós não possamos nos perder nessa informação, nesse conjunto de informações, então vamos tentar ilustrar aqui mais ou menos o que está sendo exposto. Bem, aqui nós temos uma trajetória, tá bom? Vamos tentar desenhar esse bitrem aí, tarefa não é fácil, mas eu vou tentar aqui para vocês. Olha só aí o nosso bitrem, tranquilo, gente? Pronto, vamos fazer aqui o nosso bitrem, complementar ele. Olha, ficou até legal, show de bola? Vamos colocar aqui o pneuzinho do nosso bitrem, pneuzinho aqui, pronto, meu garoto, resolvido. Joia, galera? E aí a questão já me deu alguns detalhes que a gente já pode avaliar. Como, por exemplo, nós temos bem aqui que esse bitrem ele é um pouquinho irregular. Ele tem um comprimento de 22,5 metros. Vamos colocar aqui então? Vamos logo anotando esses dados para que nós não possamos deixar informações dispersas. Então está aqui o bitrem, e esse bitrem tem um comprimento de 22,5 metros. Anota aí para mim, meu garoto. Então está aqui, olha, 22,5 metros. Tá joia? Muito bem. Então, esse policial que estava nessa motocicleta, onde ele é tratado como um ponto material, logo as suas dimensões são desprezadas, ele decide abordar o caminhão quando o ponto extremo traseiro do caminhão está a uma distância de 42 metros do policial. Vamos fazer o policial? Olha só, vamos imaginar que o policial se encontra bem aqui nesse ponto. Está aqui o policial e a sua motocicleta. Ele pretende se mover dessa maneira. Como o policial ele vai partir em busca do caminhão, então se ele vai partir, a velocidade inicial dele vai ser igual a zero, ele parte do repouso. Tá joia? No entanto, o exercício nos disse o seguinte, olha só, que quando vai iniciar a perseguição, a motocicleta de um ponto da traseira do caminhão se encontra a 42 metros de distância. Então vamos colocar aqui, olha, alinhei com a traseira do caminhão, pronto. Então nós temos aqui 42 metros. Vamos anotar aqui, senhores, 42 metros. Perfeito. Muito bem, vamos ver se tem mais algum dado que nós estamos esquecendo. Eu acho que faltou a velocidade do caminhão, não é? Pronto. Então, ele passa por um posto rodoviário com essa velocidade de 20 metros por segundo. Então, bem aqui nós temos a velocidade do caminhão, 20 metros por segundo. Já anotei aqui para você. Muito bem. Então, olha só. Esse motociclista, né, que é o policial, ele vai iniciar a perseguição ao caminhão
e ele acelera constantemente com um módulo de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a aceleração imposta pela motocicleta, anota lá para mim, 1 metro por segundo ao quadrado. Ele alcança o ponto extremo traseiro e prossegue com a mesma aceleração constante até o ponto extremo dianteiro para dar sinal ao motorista. Então, a perseguição ela só vai se encerrar quando, galera, a motocicleta ficar alinhada com o extremo dianteiro do caminhão, que é para que o policial ele tenha contato visual com o motorista e possa pedir para ele parar, possa pedir para ele encostar. Deu para acompanhar o raciocínio até aí, senhores? Tudo jóia? Pode-se afirmar corretamente que o módulo aproximado da velocidade da motocicleta em km por hora, no momento em que o policial dá sinal ao motorista, vale? Olha que show, galera! Eu quero saber quanto é que vale a velocidade da motocicleta em km por hora. Então, quando a motocicleta chegar bem aqui, ó, ela estiver alinhada com o caminhão, nós vamos ter a velocidade final da motocicleta. É isso que eu quero saber, mas em km por hora. Tá joia? Muito bem, senhores, muito bem. Queremos descobrir aí essa velocidade final. Vamos trabalhar. Tá joia? Vamos trabalhar. Bem, olha só, o que vai acontecer, galera? No momento em que a perseguição se encerrar, nós vamos ter um encontro da motocicleta com o motorista. Então, a posição final da motocicleta tem que ser igual à posição final do caminhão, ou seja, da extremidade dianteira do caminhão, da cabine do caminhão. Só que aí, pessoal, o caminhão ele mantém uma velocidade constante, então ele cumpre um movimento uniforme. Então, se é um movimento uniforme, nós podemos utilizar a equação da função horária, que diz que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Se eu considerar como referência o ponto de onde a motocicleta vai sair, esse ponto eu vou chamar como ponto zero da minha trajetória, tá bom? E aqui, olha, o ponto onde ela pretende chegar em relação ao caminhão se encontra a uma distância de quê? Ele tem que percorrer em relação ao caminhão uma distância de 42 metros para chegar na sua traseira, mas para chegar até a cabine do caminhão, ele ainda tem que percorrer mais uma distância referente ao próprio comprimento do caminhão. Não é verdade? Ou seja, esse ponto final em relação ao caminhão vai ser 42 mais 22,5. Então, bem aqui nós vamos ter a posição 64,5 metros. Tudo beleza, pessoal? Tudo jóia? É uma questão rica em detalhes, é uma questão com um nível muito bom, por isso até que eu pergunto para vocês se até então deu para entender, se até então, galera, deu para acompanhar a linha de raciocínio, para a gente poder dar continuidade com mais segurança. Tranquilo? Coloca lá para mim. Enquanto isso, não podemos nos esquecer que a motocicleta está sujeita a uma aceleração, então ela cumpre um movimento uniformemente variado. Então vale para ela aquela famosa equação do sorvetão, lembra? Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tudo tranquilo? Então, aqui eu vou falar da motocicleta, que é um movimento uniformemente variado, e aqui do caminhão, que é um movimento uniforme. Então, a posição final do caminhão vai ser igual à posição inicial dele. Nós começamos a avaliar quando a motocicleta inicia a perseguição e o caminhão já está na posição 64,5 metros. Então, já estou colocando aqui para você 64,5 metros. Tudo beleza? E ele mantém uma velocidade de 20 metros por segundo. Tranquilo? Deixa eu levantar aqui um pouquinho a tela para ficar mais legal. Pronto. Ele mantém uma velocidade de 20 metros por segundo e esse t vai ser o futuro tempo de encontro. Deixa eu tirar daqui essa unidade para ficar mais legal. Tá certo? 64,5 mais a velocidade que é 20 vezes o tempo t. Prontinho. Essa equação que rege o movimento do caminhão. Aí você vem para cá, olha só, para a motocicleta. Então, a posição final da motocicleta vai ser a posição inicial, que é 0. Ele saiu aqui da posição 0. A velocidade inicial dele é 0. Então, quando eu multiplicar
Zero da velocidade inicial com qualquer valor do tempo vai dar zero. Então vai sobrar a aceleração tempo ao quadrado dividido por 2. Olha como ficou mais interessante a nossa equação. Então a posição final da motocicleta vai ser a aceleração, que é 1. O tempo eu não conheço. Todo mundo dividido por 2. Então você pode deixar apenas um t quadrado sobre 2. Está aqui, olha. Tudo certo, senhores? Tudo beleza? Agora nós vamos pegar e vamos levar em consideração o que realmente acontece no exercício. Nós vamos ter um encontro, não é, gente? E no momento do encontro, o que nós vamos obter? As posições finais. Tá certo? As posições finais. Então, olha só. As posições finais são iguais. Então, quem é a posição final da motocicleta? Vai ser t quadrado sobre 2. Então, você coloca aqui para mim, olha, um t quadrado sobre 2. Que vai ser igual à posição final do caminhão. E está aqui a posição final do caminhão. 64,5, tá bom? Mais a velocidade, que é 20, vezes o tempo t. Pronto. Olha só, então nós temos aqui um número chatinho, nós temos bem aqui, olha, uma razão, né? T quadrado sobre 2, temos um número decimal. Muitos de vocês poderiam se incomodar com isso. Então, para evitar esse tipo de situação, você pode pegar toda essa equação e multiplicar por 2, certo? Só vou fazer isso que eu acredito que a equação vai ficar bem mais acessível. Então, vamos multiplicar por 2. Então, multiplica esse cara por 2, esse termo por 2 e esse termo por 2. Tá bom? Se eu multiplicar todos os termos pelo mesmo número, não altero nada no final. Quando eu fizer 2 que multiplica t quadrado sobre 2, vai ficar 2t quadrado sobre 2. Vai cortar o 2 de cima com o 2 de baixo, vai sobrar só o t quadrado. Tranquilo? Que vai ser igual 64,5 vezes 2. Só você fazer aí para mim, ó, 129. Confirma aí para mim se é isso, galera, para ver se ficou legal. 129. Mas aí bem aqui o 2 vai multiplicar o 20, vai virar um 40t. Então nós vamos ter t quadrado. Esse 40t passa para o outro lado negativo. E o 129 também passa para o outro lado negativo. Então, menos 129, isso tudo vai ser igual a zero. E aí, né, você tem várias formas de resolver isso daqui. Você pode fazer por soma e produto, pode usar Bhaskara e delta, fica a seu critério. Tá bom? Eu poderia até deixar o exercício aqui, porque ele já estaria bem encaminhado. Esse termo bem aqui, você sabe que é o A, por exemplo. O menos 40, você sabe que vai ser o B, não é? E o menos 129, você sabe que vai ser o C. Prontinho. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer pelo jeito mais difícil. Vou fazer por Bhaskara e delta. Quem faz por soma e produto, detona logo aí para mim. Já me diz, inclusive, quanto é que dá a resposta. Então, você lembra lá? T vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta. Todo mundo lembra, né, galera? Dividido por 2 vezes o A, né? Assim que funciona? Dividido por 2 vezes o A. Então, você vai ter o seguinte, menos B, aí o B vale menos 40, então você coloca entre parênteses, tá joia? Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Só que o delta tenho certeza que você lembra. Se por algum motivo não lembra, vou colocar aqui para vocês, olha só. Bem aqui, olha, quem não lembra como é que você calcula o delta, basta você fazer B quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Tá bom? Vou fazer direto logo aqui. Então, eu vou ter o B, que é menos 40, aí tem que elevar ao quadrado. Menos o 4, vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 129, não é? Então, vamos lá. Então, bem aqui nós vamos ter o 129, só que ele é negativo, então coloca aqui entre parênteses. Fechou, meu garoto? Prontinho, tudo jóia, tudo dominado. Beleza, galera? E agora? Então, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que esse t vai ser igual. Aqui nós vamos ter o menos com menos, que vai dar mais. Então, você coloca lá o 40, mais ou menos a raiz quadrada de... Aí você vai continuar aí essa brincadeira, não é? Você vai fazer aqui para mim, olha, 40 ao quadrado. Qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então, nós vamos obter 1.600. Menos do 4 com menos do 129 fica mais. Tá bacana? E aí você vai fazer agora para mim 4 vezes 1 vezes 129.
E aí, quanto é que nós vamos obter, galera? Nós vamos obter 516. Não é isso? Pronto, show de bola. Aqui na equação de cima faltou até colocar o 2a, não foi? Vamos colocar aqui o 2a. Pronto. Também aqui eu vou pegar o 2 vezes o a, que é 1. Joia? Vamos colocar aqui embaixo também. 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Vamos logo deixar direto aqui o carinha. Tá aqui ele, ó. Beleza, galera? Pronto. Então, bem aqui nós vamos ter que o t ele vai ser igual a 40, mais ou menos. Aí você vai fazer para mim, ó, 1.600 mais 516. Nós vamos obter 2.116. Só fazer a soma direta. Tudo isso aí dividido por 2. Olha que legal. Tá bom? Então, você coloca lá dividido por 2. Beleza, galera? Então, esse t ele vai ser igual a 40, mais ou menos. Quanto é a raiz de 2.116, galera? Quanto é que dá a raiz de 2.116? Coloca aí nos comentários se você lembra para mim. 2.116 vai ser quanto? Estou esperando vocês. 2.116 a raiz vai ser igual a 46, não é verdade? Tudo isso aí dividido por 2. Você vem aqui e divide por 2, olha, pronto. Isso daqui, se você tivesse feito por soma e produto, não teria feito toda essa jogada. Eu coloquei aqui mais para fazer um relembrando, joia? Pronto, a Rainara já respondeu lá para a gente. Então, aqui você vai fazer o t', por exemplo. Você vai fazer lá 40 mais 46 e vai dividir por 2, não é? 40 mais 46, 86. E aí você vai dividir por 2. E aí você vai obter 43 segundos, tá certo? Então, 43 segundos vai ser o tempo, não é, pessoal? Vai ser o tempo que ele vai levar para chegar até a cabine do motorista. Ou seja, é o tempo de perseguição. Tranquilão? Então tá aqui, pessoal. Isso daqui é uma situaçãozinha de equação do segundo grau que você desenvolve lá no ensino fundamental. Se domina já soma e produto, você ganha muito tempo aqui, não é? Como eu falei, eu fiz só para relembrar, mas para a gente exercitar um pouquinho a álgebra e tá aí já devidamente demonstrado para vocês. Mas o que a questão lá quer? A questão lá quer saber a velocidade com que essa motocicleta vai chegar no caminhão. Então, como é um movimento uniformemente variado, você pode utilizar a equação da velocidade. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá certo? Então, a velocidade final vai ser igual. A velocidade inicial nós temos que é igual a quanto, galera? Que é igual a 0. A moto partiu do repouso. A aceleração da moto nós temos que é 1 metro por segundo ao quadrado. Está até aqui na figura, olha só. 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a aceleração vai ser igual a 1 e o tempo vai ser o tempo de encontro, que é 43. 1 vezes 43, nós obtemos 43 metros por segundo. Certo, gente? No entanto, o exercício pediu a velocidade em km por hora. Então, você vai pegar, olha, e para transformar para km por hora, você sabe como é que faz. Coloca para mim nos comentários como é que você transforma de metro por segundo para quilômetro por hora. Metro por segundo, quilômetro por hora. De metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por quanto, senhores? Eu estou de olho aqui nos comentários. Estou aguardando o seu posicionamento. É uma questãozinha que acaba se tornando longa, né? Se você não fizer por soma e produto. Realmente, né? Tem que estar muito atento, né, Rainara, sobre o que você realmente pretende encontrar. Então, você vai multiplicar por 3,6, não é assim? Vai multiplicar por 3,6. Pronto, já vai estar em km por hora. Então, essa velocidade com que ele vai alcançar, para transformar para km por hora, você pega aqui o 43 e multiplica por 3,6. Não é isso daí? 43, pessoal. 43 vezes 3,6 vai dar quanto? Quero saber logo qual é a alternativa, porque ele quer em km por hora. Ainda tem isso, não é? Coloca aí para mim. Estou esperando você responder nos comentários. Detona lá para mim. Quanto é que dá, galera? 43 vezes 3,6, eu acho que não vai dar exato isso daí, não é? 43 vezes 3,6, nós vamos obter 154,8 km por hora, tá bom? E aí você vem aqui nas alternativas, 154 km por hora
é algo muito próximo, tá legal? É algo muito próximo de 155 km por hora. É por isso que nós ficamos aqui com a letra E. Tranquilo, senhores? Pronto. Então esse tipo de exercício ele é muito legal para quê? Para manter o seu nível de concentração na questão, sobre o que você realmente quer. Tá bom? Olha, o Alexandre respondeu aí para a gente, 154,8. Tínhamos que fazer, não é, Alexandre, um pequeno arredondamento. Então, essa é aquela questão que é interessante você aprender, refazer ela, para se manter com o pé no chão. Pois olha só, se você pega e resolve esse exercício, se mantém ele com o pé no chão, resolve até o final e não perde o foco sobre o que você quer, fica muito mais tranquilo, tá bom? Você acaba ganhando mais foco na resolução do exercício e isso é de suma importância. Tranquilo, senhores? Eu queria muito que vocês refizessem esse exercício, que eu tenho certeza que vocês só vão ter a ganhar com esse tipo de questão, tá bom? Tentem resolver, já está aqui, refaçam lá de novo, que com certeza você vai dar uma evoluída significativa dentro das análises de cinemática. Fechado? Vamos fazer a saideira, senhores? Vamos fazer a saideira? Vamos lá, vamos colocar aqui a última questão do material que eu postei para vocês. Pronto, fizemos uma aí com algo a mais, que exige um nível de concentração um pouquinho maior. Vamos fazer agora a nossa quarta questão para fechar aqui a nossa análise do dia. Bacana? Olha só o que ela diz. Sobre um rio, há uma ponte de 20 metros de altura, de onde um pescador deixa cair um anzol ligado a um peso de chumbo. Esse anzol, que cai a partir do repouso e em linha reta, atinge uma lancha que se deslocava com velocidade constante de 20 metros por segundo por esse rio. Nessas condições, desprezando a resistência do ar e admitindo a gravidade igual a 10, pode-se afirmar que no exato momento do início da queda do anzol, a que distância a lancha se encontrava, tá bom? Do ponto de encontro, né, galera? Bem, é um exercício bem tranquilo se você pegar e realmente tentar entender o que está acontecendo. Vamos lá então, vamos fazer isso? Então bem aqui nós vamos ter a seguinte situação, olha só. Vou até colocar um pouquinho mais aqui embaixo para fazer o desenho maior. Pronto, meu garoto. Então nós temos bem aqui a nossa superfície horizontal, que vai ser a superfície do rio. Vou até fazer aqui, olha, de azulzinho para você. Vamos colocar aqui um suporte que vai representar a nossa ponte. Está aqui a nossa ponte, beleza? Pronto. Então, do topo dessa ponte vai cair o anzol. Então, está aqui o anzol. Ele vai partir do repouso, então a velocidade inicial vai ser igual a 0. Vamos imaginar o seguinte, olha, que quando esse anzol ele foi abandonado, a lancha se encontrava mais ou menos aqui nessa posição. Beleza? Olha mais ou menos onde se encontrava a lancha, galera. E essa lancha, ela estava se deslocando com essa orientação que eu vou colocar aqui para você agora. Show? Ela se deslocava então com essa orientação. Então essa aqui era a velocidade da lancha. Tá bom? Inclusive essa velocidade, o exercício ele forneceu. A velocidade da lancha era de 20 metros por segundo. Tranquilo? Então vamos colocar bem aqui 20 metros por segundo. E aí esse anzol ele começa o seu movimento de queda. Vamos avaliar aqui o anzol. Ele vai começar o seu movimento de queda, tá joia? Sob influência da gravidade. Pronto, até que ele vai chegar bem aqui, pessoal, nessa região, bem aqui nesse ponto. Só que quando ele chegar bem aqui nesse ponto, é o momento que ele vai cair na lancha. A lancha vai estar passando nessa região e aí o exercício diz que ele vai estar caindo dentro da lancha. Olha que show! Tá joia? Olha que show! Ele vai estar caindo dentro da lancha. Joia, galera? A lancha ficou bem diferente aí, mas vamos lá, foi o que deu para fazer. Olha só, esse anzol ele foi abandonado de uma determinada altura, e essa altura é de 20 metros. E aqui a gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado. Está aqui 20 metros. E aí nós queremos saber o seguinte, nós queremos saber qual era a distância que a lancha deveria se encontrar do ponto onde o anzol toca a superfície da água. Tá legal? Qual é a distância que ela deveria se encontrar desse ponto no momento em que o anzol foi abandonado? Você lendo o exercício parece algo muito complicado, mas na prática a questão que é apenas essa distânciazinha bem aqui que eu vou ilustrar para você. Olha,
A questão só está querendo isso daqui, senhores. A questão só está querendo essa distânciazinha bem aqui, ó. Pronto. Fechado? Tá aqui, ela quer essa distânciazinha. E aí você vai avaliar o quê? Você vai avaliar o seguinte, que a lancha se move o tempo todo com a mesma velocidade. Se é uma velocidade constante, nós podemos utilizar a equação da velocidade média, que diz que a velocidade é igual à distância, ΔS, o deslocamento, dividido pelo tempo. Aqui a velocidade vai ser a da lancha, a distância ΔS é a distância horizontal que ela vai percorrer, e aqui vai ser o tempo t. Como que eu quero esse dzinho, então eu vou isolar ele. O tempo que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, ele multiplica a velocidade da lancha. E a velocidade da lancha nós já conhecemos que é 20 metros por segundo. E esse ΔT nós não conhecemos. Tá joia? Porém, galera, avalie o seguinte. Esse tempo que a lancha tem para chegar até a base da ponte é exatamente o tempo que o anzol tem para cair. Então, o tempo de queda do anzol tem que ser igual ao tempo que a lancha vai se mover até a base da ponte. Então, uma vez que eu encontro o tempo de queda do anzol, eu encontro o tempo que a lancha tem para chegar até a base para que aconteça o que foi citado no exercício. Então, como aqui o anzol cai sobre a aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, para o anzol nós temos um movimento uniformemente variado. Então você pode pegar e aplicar o sorvetão. Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Esse S0 ele pode até passar para o outro lado da igualdade. Aí nós vamos ter S menos o S0, que é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração tempo ao quadrado dividido por 2. Só que posição final menos a posição inicial, sempre que eu faço final menos inicial, isso é uma variação. Variação do S, pois nós temos uma mudança de posição. Isso vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Esse ΔS, então, vai ser o deslocamento vertical, que é a altura. Como o anzol foi abandonado do repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Quando eu multiplicar pelo tempo, vai dar zero. Como ele se move verticalmente, a aceleração vai ser a gravidade. Tempo ao quadrado dividido por 2. A altura, o exercício nos forneceu que é igual a 20 metros. A gravidade é igual a 10. Tempo ao quadrado dividido por 2. Certo? Podemos dividir logo esse 10 com esse 2. Então, o 20 vai ser igual a 5 vezes o t ao quadrado. Como nós precisamos do tempo de queda do anzol, que é igual ao tempo que a lancha tem para se mover, vamos isolar o tempo. O 5 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. Isso é igual a t ao quadrado. Opa, que é o 5, não é, galera? E 20 dividido por 5 é igual a 4. Esse quadrado, então, quando passa para tirar a raiz de 4, nós vamos obter o 2 segundos, que é o tempo de queda do anzol. Se o anzol leva 2 segundos para cair, a lancha, então, tem 2 segundos para se mover. Por isso que eu coloquei o 2 no lugar do ΔT da lancha. Então, a distância horizontal que ela vai percorrer vai ser igual a 40 metros. Tudo jóia, senhores? E 40 metros, garotada, é exatamente o que nós temos na letra C. Tranquilo? Pronto, gente. Então, o que eu tentei mostrar aqui para vocês foi mais ou menos como nós devemos nos portar enquanto nós resolvemos o exercício de física. É por isso que eu passei mais tempo conversando com vocês, tá legal? Imaginando como colocar um próximo passo para que você não precise necessariamente fazer no automático, e sim aplicar o conhecimento prévio que você obteve em aulas teóricas, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aguardo você na quinta-feira que vem, às 20 horas. Estou tentando conseguir algumas novidades aí para o nosso projeto, para ampliar o nosso projeto. Até lá,
eu aguardo você. Desejo então boa noite, um bom final de semana, um forte abraço e até a próxima.